sobre dom de língua, se já cessou, se não cessou. Ainda é possível que aconteça, por exemplo, o processo que Paulo fala lá em Coríntios, de 2 ou 3 falarem com um intérprete? Existe língua dos anjos ou era sempre um idioma? Certo. Então, primeiro com relação à natureza das línguas. Tudo depende da relação da primeira carta aos Coríntios com o livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 2, você tem o registro da manifestação de línguas que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre os que estavam reunidos. O registro diz que a multidão os ouvia falar nas línguas em que eles foram criados. E eles eram galileus. No máximo, sabiam aramaico, que era a língua popular, talvez um pouco de grego, que era uma língua franca, né, mas saber todos os idiomas das nações que estavam representadas ali seria impossível. Né? Daí eles ficarem maravilhados com o que estava acontecendo. Considerando que o Espírito Santo havia descido sobre os 120 e não sobre a multidão ainda, então é mais lógico que o milagre aconteceu nos 120. Ou seja, que eles realmente falaram em idiomas que eles nunca tinham aprendido. Não precisou de milagre na multidão, porque eles ouviram aqueles idiomas. Né? Só depois é que o Espírito Santo desce sobre eles, quando Pedro diz, vocês se arrependam, creiam e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então o que aconteceu em Atos 2, aquelas línguas ali eram idiomas estrangeiros, falados sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo parou de agir daquela forma, os apóstolos também não tinham mais, ou os 120 que estavam lá, eles não tinham mais condição de falar aquelas línguas que eles falaram durante aquele momento que o Espírito estava sobre eles, não é? Porque era de fato um evento sobrenatural. Se esse é o mesmo tipo de línguas que você tem em 1 Coríntios, então segue-se que o dom de línguas, referido por Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de você se expressar num idioma que você nunca aprendeu. Ou seja, em línguas humanas mesmo, tá? Algumas evidências para isso. Primeiro, não faz sentido você ter dois tipos de línguas, né? Uma dada em Pentecostes e outra que ocorria nas igrejas. Parece que é o mesmo fenômeno, tanto é que a Bíblia usa a mesma nomenclatura. A mesma palavra línguas, glossa, que é usada para descrever o que aconteceu em Atos, e a mesma palavra que é usada para descrever o fenômeno que acontece lá em Corinto. Né? Então, primeira coisa. Segunda evidência, lá em 1 Coríntios 13, Paulo se referindo ao dom de línguas, ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Então, ao dizer, se eu falasse a língua dos homens, então ele está pensando no dom de línguas, não é? Então é evidente que para ele, o dom de línguas seria falar nos idiomas humanos, pelo poder do Espírito Santo. O acréscimo e dos anjos tem que ser entendido à luz do exagero que Paulo está fazendo ali. Porque ele está dizendo, ainda que, ele não está dizendo que é possível, ele está dizendo, ainda que eu fosse capaz, ainda que eu tivesse o dom de línguas, numa profundidade tal que eu falasse em todos os idiomas humanos. Não, ainda que eu pudesse falar nos idiomas dos anjos, ele não está dizendo que isso é possível. Ele está dizendo que ainda que fosse, o amor ainda seria maior. Ele está fazendo isso para exaltar o valor do amor. Então, essa passagem, que é a única que poderia dar a entender que as línguas são línguas angélicas, elas não provam isso. Porque Paulo não está dizendo que elas são faladas. Está aventando a hipótese de que, se isso acontecesse, ainda assim seria inferior ao amor. Bom, em 1 Coríntios 14, né, Paulo trata dessa questão das línguas, ele não proíbe. Na verdade, ele proíbe proibir. No final, diz, não proibais falar em línguas. Só que ele coloca uma ordenação sobre como as línguas devem ser usadas na igreja. Elas devem ser praticadas por 2 ou 3, né, em sequência, e tem que ter intérprete. Se não tiver, ele diz, fica calado na igreja. Então, havendo essas condições, particularmente eu não tenho dificuldade. Se cumprir essas condições, são idiomas humanos, 2, no máximo 3, em sequência que tem intérprete. Então, nessa condição, não tem dificuldade. Aliás, essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem uma carta pastoral que foi escrita na década de 90. Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão que elaborou essa carta, e nós vimos que exegeticamente, ou seja,
por via de interpretação da Bíblia, não tem como dizer que esse dom cessou. Mas a questão é que, historicamente, ele cessou. Já no segundo século, no quarto século, Crisóstomo, numa homilia que ele escreveu em 1 Coríntios, ele diz: o dom de línguas está há tanto tempo ausente entre nós que a gente nem sabe como é. Então, ele cessou na história. Então, quem tem o ônus de provar que o dom de língua está de volta é os irmãos que dizem que falam. E como é que eles vão provar isso? Tem que ser de acordo com o que está na Bíblia. Se não tiver de acordo com o que está na Bíblia, não vai me convencer, é claro. Né? Então, não, Deus está dando o dom de línguas. Amém, irmão? Então, tem que ser como a Bíblia está dizendo, concorda? Né? Então, se não for de acordo com o que a Bíblia está dizendo, você que tem o ônus de provar que ele voltou o dom de línguas, porque ele estava ausente 2000 anos, então, não sou eu que tenho que desprovar, são eles que têm que provar que o dom voltou. E a condição é que esteja de acordo com o Novo Testamento. Se não tiver, desculpa, mas eu permaneço incrédulo, não sei se é a palavra.